Agora, nós vamos discorrer um capítulo também não menos importante do que os outros, que é do financiamento da assistência social e das disposições gerais e transitórias, capítulos 5 e 6. Vamos lá. Capítulo 5. Do financiamento da assistência social. Artigo 27. Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária, o FUNAC, substituído pelo Fundo Nacional de Assistência Social, o FNAS. Artigo 28. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, das demais contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo 1º. Cabe ao órgão da administração pública responsável pela coordenação da política de assistência social nas 3 esferas de governo gerir o Fundo Nacional de Assistência Social, sob orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social. Parágrafo 2º. O Poder Executivo disporá, no prazo de 180 dias, a contar da data da publicação desta lei, sobre o regulamento e funcionamento do Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo 3º. O financiamento da assistência social no SUAS deve ser efetuado mediante cofinanciamento dos 3 entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas e projetos desta política. 29. Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social serão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social à medida que se forem realizadas as receitas. Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento do benefício de prestação continuada, previstos no artigo 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão responsável pela execução e manutenção do BPC. Artigo 30. É condição para o repasse aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal dos recursos de que trata esta lei a efetiva instituição de funcionamento de 3 coisas, 3 itens, né? A gente chama de CPF, Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil. 2. Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social. E Plano de Assistência Social, seja nacional, municipal ou estadual. Então, o Fundo de Assistência Social nada mais é do que uma conta que tem que ser aberta com o CNPJ, que é uma conta exclusiva para recursos da assistência social. Parágrafo único. É ainda condição para a transferência de recursos do Fundo Nacional aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à assistência social, alocados em seus respectivos fundos de assistência social, a partir do exercício de 1999. A lógica de cofinanciamento diz o seguinte, gente, que o município, por exemplo, tem que ter recurso, ele tem que prever recursos para assistência social. Então, ele só recebe recursos do governo do estado e do governo federal se ele tiver previsão orçamentária própria também para alocar na assistência social, e tem que estar no fundo de assistência. Artigo 30A. O cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais no que couber e o aprimoramento da gestão da política de assistência social no SUAS se efetuam por meio de transferências automáticas entre os fundos de assistência social e mediante a alocação de recursos próprios nesses fundos nas 3 esferas de governo. O que significa isso? O governo federal transfere direto para os municípios o recurso, o governo estadual para os municípios e aí sucessivamente, né? O governo federal para o governo estadual. Então, não passaria primeiro o recurso do governo federal para o estado e depois para o município, não, vai direto para o município. Parágrafo único. As transferências automáticas de recursos entre os fundos de assistência social e efetuados à conta do orçamento da Seguridade Social caracterizam-se como despesa pública com a Seguridade Social.
Artigo 30b. Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios por meio dos respectivos órgãos de controle, independente de ações do órgão repassador dos recursos. Ministério Público e outros órgãos de controle, né? Artigo 30c. A utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de assistência social dos estados, dos municípios e do Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores ao ente transferidor anualmente, mediante relatório de gestão submetido à apreciação do Conselho de Assistência Social que comprove a execução das ações na forma de regulamento. Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu Fundo de Assistência Social para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização. Capítulo 6. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nessa lei. Artigo 32. O Poder Executivo terá o prazo de 60 dias a partir da publicação desta lei, obedecidas às normas por ela instituídas, para elaborar e encaminhar projeto de lei dispondo sobre a extinção e reordenamento dos órgãos de assistência social do Ministério de Bem-Estar Social. Parágrafo 1º. O projeto de que trata esse artigo definirá formas de transferências de benefícios, serviços, programas, projetos, pessoal, RH, né? Bens móveis e imóveis para a esfera municipal. Ok. Ficamos por aqui.